Olá pessoal, boa noite. Que maravilha que estamos chegando aqui nesta quarta-feira, nesta quinta-feira, né? Confundindo as datas aqui, né? Essa quinta-feira maravilhosa que o Senhor Deus nos concedeu. Estamos aqui para louvar o Senhor, para agradecer ao seu santo nome. Esse dia, né? Com muito frio aqui em Goiânia, né, que estou aqui, ó, todo arrumado para suportar a Cruviana, né? Graças a Deus, né? Mandar um abraço para a irmã Vilma, tá chegando aqui, irmã Vilma. Oh, que bom que você está aqui. Graças a Deus, né? Graças a Deus mesmo, né? Hoje Deus separou para nós algo muito importante, né? Algo maravilhoso, que é a sua palavra, que fala aos nossos corações, que enche as nossas vidas de ânimo, né? Vai ser um dia maravilhoso e bondoso, né? Uma palavra excepcional, uma palavra tremenda, né? Que Deus tem para nós nessa noite, neste momento com a palavra, neste momento que o Senhor separou para nós, né, Valci? Valci tá lá em CDA assistindo, paz do Senhor, irmão. Suzete também tá chegando, né? Que bom que os irmãos estão por aqui já. Graças a Deus, nós te adoramos, Senhor, por tua vida. Amém? Pai querido, Pai amado, nós te adoramos, Senhor, te louvamos nesta noite, pelas pessoas que estão assistindo, por aquelas pessoas que ainda vão assistir, ó Deus, aquelas pessoas que estão conosco. Pai querido, nós te damos graça, nós te louvamos, porque o Senhor é maravilhoso. Amém? Glória seja dada ao teu nome. Vamos meditar hoje no livro de Salmos, né? Salmos é sempre um livro bom para a gente meditar. Eu quero mandar um abraço para a Ésica, né, minha sobrinha, né, a esposa do Rodrigo. Que Deus abençoe sua vida. Glória a Jesus. Então tá muito bem, né? Vamos ver aqui, Salmos capítulo 15, ou Salmos 15, como a gente costuma chamar, né? É um salmo de apenas 5 versículos, né? Um salmo bem pequeno, mas ele tem um poder tremendo, essa palavra. Eu fiquei muito fascinado, muito feliz quando eu li esta palavra, que eu já li tantas vezes, né? Mas cada vez que a gente lê, parece que ela renova nossas vidas, ela renova nossa mente, renova nossos corações, né? Então nós vamos meditar no Salmo 15. É um salmo de Davi, né? Então nós vamos estar meditando neste salmo, né? Para que nós possamos hoje adentrar na palavra de Deus com reverência, né? Para chegar até o seu santuário. O título da palavra é O Senhor Deus e o seu santuário. Santuário, que é a mesma coisa de tabernáculo, né? Então naqueles tempos lá no Antigo Testamento, o santuário era representado pelo lugar santo dos santos, ou santíssimo lugar. Então nós vamos começar a ler do versículo 1, né? Vamos até o versículo 5, só vão 5 versículos mesmo. Diz assim: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Olha, veja bem que é uma pergunta que Davi faz. Quem pode ter acesso ao teu santuário? Na versão Almeida, diz assim: quem habitará no teu tabernáculo? Né? Então, aqui diz assim: quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? São duas perguntas no primeiro versículo. E aqui vem a resposta, né? Versículo 2. Quem leva uma vida íntegra e pratica justiça, quem de coração fala a verdade. Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor. E cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Né? Veja bem que palavra maravilhosa. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Quem age assim jamais será abalado. Que maravilha de palavra, né? Então, como eu falei já para os irmãos, esse é um salmo de Davi, né? O salmista estende, né, todo o seu entendimento para responder as duas perguntas que ele faz no primeiro versículo. Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? E quem pode habitar no teu santo monte? São duas perguntas, né?
E ele usa todos os outros 4 versículos para responder, fazendo uma explanação, né, minuciosa das 10 respostas sinceras que ele coloca para responder essas 2 perguntas que ele faz no primeiro versículo. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Essas respostas, elas compreendem a síntese do padrão de uma pessoa que quer ter uma vida íntegra com Deus. Essas respostas, elas compreendem, né, a síntese do padrão de uma pessoa que quer ter uma vida íntegra diante de Deus e dos homens. Boa noite, pastora Ceissa também, que já está por aqui assistindo conosco. Não se trata de um salmo exortativo ou um salmo condenatório. Não é isso que Davi queria fazer. Ele não escreveu esse salmo para condenar ninguém, mas apenas para mostrar uma linha de procedimento que nós temos que ter em nossas vidas. Se nós quisermos ter êxito diante de Deus, né, e uma boa reputação diante dos homens. Então foi isso o objetivo, né? Como os irmãos sabem, o Salmo 15, assim como tantos outros, são cânticos, né, que Davi usava para louvar o Senhor. E nessa noite nós vamos louvar o Senhor também com esta palavra. Portanto, não se trata de um salmo de exortação, mas sim de um conjunto de procedimentos básicos para a vida de qualquer pessoa de bem. Qualquer um de nós, né, que queremos ter uma vida como pessoa de bem, nós devemos observar essas orientações que Davi coloca para nós aqui, né, nesse Salmo 15. Que é maravilha mesmo, né, a resposta. Né, irmã Dani Santos, né, nossa líder, que Deus nos abençoe. Um abraço para você, pastor Adélio, né, nossos pastores de célula, graças a Deus. Né, que bom mesmo. Então vamos lá. Vamos começar a meditar hoje, né, no primeiro versículo do capítulo 15. O que diz o primeiro versículo que nós lemos? Diz assim: Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Ou quem pode habitar no teu tabernáculo? Quem pode ter acesso ao teu santuário? E a outra pergunta: quem pode permanecer no teu santo monte? Então, veja bem que é 2 perguntas que Davi faz aqui e que ele vai responder nos outros versículos seguintes. Mas nós temos que nos prender um pouquinho a respeito dessas perguntas, né? Na descrição bíblica, santuário ou tabernáculo é a morada eterna de Deus. A morada eterna de Deus. No Antigo Testamento, esse lugar é representado pelo santo lugar ou pelo santíssimo lugar. No tabernáculo, quando foi construído o tabernáculo por Moisés, existia ali um local que só o sumo sacerdote poderia adentrar. Era onde estava a arca do Senhor, né? Nós falamos em arca ontem, né? na célula. Então, no santo lugar, no santíssimo lugar, ali ficava guardada a arca do Senhor, a arca da aliança, que somente o sumo sacerdote poderia entrar ali, munido do sangue, uma vez por ano, para fazer expiação pelos pecados do povo de Israel. Então ali ele tinha um encontro com Deus, e Deus falava com ele através do propiciatório, através dos querubins que estavam colocados sobre o propiciatório. Então aquele santo lugar, ou santíssimo lugar, ou santuário de Deus, era um local muito especial. Quando Herodes construiu o templo, no templo de Jesus Cristo, né, antes um pouco de Jesus nascer, o rei Herodes construiu o templo, né, e ele construiu o santo lugar também, onde seria para ficar a arca. Mas a arca ela não estava mais nessa época, né, porque a arca ela desapareceu, né, no tempo do profeta Jeremias. Não se sabe exatamente quando ocorreu a invasão de Jerusalém pelos babilônicos, que levaram todo o tesouro da casa de Deus, né, a riqueza da casa de Deus. Não se sabe o que aconteceu com a arca. A Bíblia não fala, mas é certo que os babilônicos não levaram ela, porque na visão de João, lá em Apocalipse, fala que lá no santo lugar, em Jerusalém Celestial, lá está a arca do Senhor. Mas nós não vamos falar hoje sobre a arca do Senhor, não, né? Mas só para mostrar para os irmãos a questão do lugar, do santo lugar. Opa, dona Lúcia Valadão, está aqui já, né? Fiel, minha fiel escudeira, né? De todos os dias de live. Muito bem. Então, graças a Deus pela vida desse povo, que são maravilhosamente fiel a assistir a live e a palavra do Senhor.
Então os irmãos entenderam, né, a respeito do santo lugar. Paz do Senhor a todos os irmãos, amém. Então o santo lugar era especial. Como eu falei, quando Herodes construiu o templo lá em Jerusalém, na época do Império Romano, ele construiu o santo lugar, o santíssimo lugar, né? E ele construiu um véu que alguém fala, né, os estudiosos, esse véu tinha mais de 5 centímetros de espessura. Era um véu muito grosso, né, que era feito de púrpura, de carmesim. Então era um negócio muito interessante aquele véu. Aquele véu separava o átrio do santo lugar. A partir daquele véu só o sacerdote poderia entrar, né? Então quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. É interessante, né? De alto a baixo. E aí, do momento que Jesus morreu, aquele véu que separava o átrio, onde as pessoas poderiam chegar, e o santo lugar, onde somente o sacerdote poderia entrar, aquela barreira foi destruída. Não tinha mais, passou a não ter mais nenhuma restrição, porque o Senhor rasgou o véu através da sua morte. Ele rasgou o véu e nos deu completo acesso ao trono de Deus. Que maravilha, né? Então ali era, portanto, o santo lugar. E o salmista Davi, ele começa esse salmo, né, perguntando: Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Aí ele responde, né? Ele vai colocar a resposta. Mas depois ele pergunta ainda: e quem pode permanecer? Não, ele fala primeiro do acesso, que é apenas entrar, e depois ele fala quem pode permanecer, ou quem pode morar. Quem pode morar no teu santo monte? Veja bem que são duas perguntas muito interessantes, irmãos. Ter acesso ao santuário de Deus é ter acesso ao trono de Deus, hoje, nos nossos dias. É ter acesso ao trono de Deus, aonde Jesus Cristo está ao lado do Pai. Aquilo que João viu lá em Apocalipse. O Cordeiro ao lado do Deus Todo-Poderoso. Então, ele pergunta: quem pode ter acesso a teu santuário? E quem pode permanecer nele? Morar nele? Então nós vamos descrever, nós vamos adentrar no estudo a respeito disso. Porque o santuário, é como diz no Salmo 102:19, assim: o Senhor do alto do seu santuário. Então quer dizer que o santuário é onde está Deus. Desde os céus olhou para a terra. E o versículo 20 do Salmo 102 diz: a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Então é dali, do seu santo lugar, do seu santuário, que o Senhor olha para a terra. Ele olha para os filhos do sol, né, Mandani? É isso aí. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, né, na sua carta, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 16, diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha só, aqui nós já vamos começar a chegar a mudança do sentido do santuário, que é tão importante para Deus, e tão importante para a igreja e para o povo de Deus, que Deus constituiu em nós um santuário. Então nós somos santuário, a morada do Espírito Santo. Então Deus construiu em mim e em você um santuário. Então é por isso que nós temos que ter cuidado com o nosso santuário, cuidado com o nosso corpo, né, Marilza? Marilza Gomes, boa noite, a paz do Senhor para todos, amém, glória a Deus. Então, amados irmãos, nós hoje representamos o santuário através do nosso corpo, aonde habita o Espírito Santo de Deus. Deus está nos céus, no seu alto e sublime trono, mas o seu Espírito habita junto aos homens. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso saber que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Saber que o Espírito Santo de Deus habita em você. Você já imaginou algo tão especial? Agora, para que isso aconteça, irmãos, para que o Espírito Santo habite em mim e para que o Espírito Santo habite em você, tem algumas condições que nós vamos tentar responder aqui as duas perguntas do salmista que ele faz no primeiro versículo, né? É muito interessante, né? Mas nós vamos discorrer um pouquinho a respeito do santuário. Aquilo que, né, João viu lá em Apocalipse 21:22, que diz: não vi nenhum santuário na cidade.
porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. João está falando da Nova Jerusalém, aonde onde não vai haver mais um tabernáculo físico, porque ali é a morada de Deus, né? E Paulo também escrevendo diz assim: glória e majestade estão diante dele, força e alegria onde? No seu santuário. Então, gente, o santuário de Deus é algo santo, é algo sublime, né? Por isso que é muito importante nós zelar também do nosso santuário, que é o nosso corpo. Santuário do Espírito Santo, que graça maravilhosa, né? Nós somos santuário, a morada do Espírito Santo. Então, o salmista escreve no Salmo 3, né? Que assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte, de onde? Da sua morada, do seu santo monte me responde, né? Que maravilha! O Senhor Deus do seu santo monte nos responde. Então o santo monte é onde está o tabernáculo, a morada, o santuário de Deus, onde Deus habita, né? Não é um santuário físico construído como aquele lá que Moisés construiu, mas é o santuário onde o Senhor habita. E lá em Isaías capítulo 6, Isaías fala da visão que ele teve do santuário, e que também é referida por João lá em Apocalipse. Algo maravilhoso, o santuário de Deus, o Monte Santo do Senhor. Que maravilha! Então, muito bem, feitas as devidas explanações sobre o santuário, vamos começar a adentrar agora nas 10 respostas que Davi coloca para responder aquelas duas perguntas que ele faz no Salmo 1. Quais são as perguntas? Primeira, quem pode ter acesso a teu santuário? Ou na versão Almeida diz: quem pode habitar no teu tabernáculo? E a segunda pergunta, qual que é? Quem pode permanecer no teu santo monte? Aí Davi vai trazer as características de quem pode ter acesso ao santuário de Deus e quem pode habitar no seu santo monte. Vamos prestar atenção, irmãos? Vocês vão ver quanto é maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, ele responde essas duas questões com 10 respostas muito interessantes. A primeira resposta do versículo 2, ele diz: quem pode ter acesso ao teu santuário e quem pode habitar no teu santo monte é quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Segunda resposta: quem de coração fala a verdade. Então nós temos as duas respostas do versículo 2. Então nós estamos respondendo aquelas duas questões lá. Primeiro, quem pode ter acesso ao teu santuário. Segundo, quem pode habitar no teu santo monte. Então Davi está respondendo: quem pode? É quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Irmãos, que maravilha, né? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Então é a primeira condição para alguém que quer ter acesso ao santuário de Deus: ter uma vida íntegra e praticar a justiça, porque Deus é justo. E a segunda resposta, nesse mesmo versículo, diz: quem de coração fala a verdade. Isso é algo difícil nos nossos dias, irmãos. É algo difícil. Veja bem, irmãos, que este versículo contém as duas primeiras respostas às perguntas. Essas respostas são vinculadas à nossa conduta pessoal. Então ele fala aqui da nossa conduta pessoal. São características que devemos ter. Então, para nós ter acesso ao santuário de Deus, nós devemos ter basicamente essas duas características que Davi responde aqui nesse versículo 2. Primeiro, quem tem uma vida íntegra e pratica a justiça. E segundo, quem de coração fala a verdade. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, se alguém não tem essas duas características, esses dois atributos, né, ele não pode ter acesso ao santuário de Deus, né? Então, essas duas respostas que Davi coloca aqui para a sua pergunta, assim, são características que nós devemos ter. Integridade, justiça e veracidade são atributos de Deus, vivido em absoluto por Cristo e que deve ser imitado por nós. O que eu falei ontem na célula, né? Ser imitador de Paulo. Porque ele diz: vocês são meus imitadores,
porque eu sou imitador de Cristo. Então, essas características, ter uma vida íntegra, praticar justiça e de coração falar a verdade, são características de Jesus Cristo. Ele detém essas qualidades, ele detém esses atributos. E nós, como servo dele, devemos também ter em nossas vidas esses atributos, essas características que nos qualifica a adentrar, a ter acesso ao seu santuário. Que maravilha, né, Jacileide? Jacileide Valadão chegou por aqui, que maravilha. Então tá bom. Então vocês estão entendendo? Então essas características, manos, essa característica tem uma vida íntegra. Tem uma vida íntegra. Integridade fala de retidão. Quem pratica a justiça e quem de coração fala a verdade. Não é mais ou menos, é de coração mesmo. Né, Iris Valadão, meu cunhadão? Chegou por aqui, que maravilha. Boa noite para você. Boa noite para você. Então tá bom. Estão entendendo, amados? Que maravilha de palavra. Olha só. Então, como eu falei, essas três características, praticar a justiça, ter uma vida íntegra e de coração falar a verdade, são atributos de Jesus Cristo que nós devemos carregar em nossas vidas. É como disse o profeta Samuel. Como que Deus é, para com quem é fiel, Deus se mostra fiel. Para com quem é íntegro, Deus se mostra íntegro, né? Então, essa é uma questão. Deus é íntegro para quem se mostra íntegro, entendeu? E para aquele que é fiel, ele se mostra fiel para sempre. Segundo Samuel 22, 26. Então é maravilhoso. E Salomão escrevendo em Provérbios, capítulo 2, versículo 21, ele diz: porque os retos, que está falando integridade e retidão é a mesma coisa, não é isso? Porque os retos habitarão a terra, não é isso? Não falar e permanecer no seu santo monte? Olha só o que Salomão escreve: porque os retos habitarão a terra, e os íntegros, né? Tem uma vida íntegra, e os íntegros permanecerão nela. Olha só que resposta que nós temos, irmãos, né? Pergunta: quem pode ter acesso ao seu santuário? Salomão responde: os retos habitarão na terra, e os íntegros não só habitam, não, mas permanecem nela. Nós temos que permanecer, né, irmão? Permanecer na santa cidade de Jerusalém. E o profeta Ezequiel escreve também a respeito da retidão e da justiça. O que o profeta Ezequiel escreve lá em Ezequiel 18:5? Diz assim: se um homem é justo, age com justiça e com retidão. Então, quando nós somos justos, nós agimos com justiça e retidão, que é aquelas qualidades de quem pode entrar no santuário de Deus. Quem tem uma vida íntegra, que mais? Vamos lá, quem tem uma vida íntegra e pratica justiça, quem de coração fala a verdade. Que maravilha. Então, irmão, isso é muito importante, né? Diz assim também, olha só. Paulo, nosso grande professor Paulo. Paulo escrevendo a Tito, né, em sua carta pastoral a Tito, ele escreve: seja você mesmo um exemplo de boas obras. Olha só o que ele coloca em nossas mãos. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. Porque, irmão, nós humanos temos essa mania, né, essa mania de passar a responsabilidade para os outros. Você lembra do caso de Eva e Adão? Quem comeu a fruta proibida? Foi Eva, né? Quando Deus foi perguntar para Adão por que ele tinha comido, ele falou o quê, né? Que a mulher, né, que tu me deste, me deu e eu comi. Ele não assumiu a culpa, culpou Eva. E quando perguntou para Eva, Eva disse: não, foi a serpente que me enganou. Então o ser humano tem muito essa coisa de colocar a culpa nos outros, né? É muito fácil, né? Colocar a culpa nos outros. E às vezes a culpa está em nós mesmos. Então, é por isso que Paulo fala, quando escreve a Tito, diz: seja você mesmo um exemplo de boas obras.
no ensino mostre integridade e reverência. Então, se eu quero ensinar, eu tenho que ser íntegro. Eu tenho que mostrar integridade naquilo que eu ensino. E no versículo 8 do capítulo 2 de Tito diz que nós tenhamos uma linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Isso fala de integridade. Alguém que é íntegro, que tem uma linguagem pura, uma linguagem sadia, né? Não fala palavrões, não fala palavra torpe. Oh, irmão, como é triste a gente ver um crente, ver um cristão, né? Com sua boca falando palavrões, né? Xingando, né? Às vezes falando mal dos outros. Oh, mas isso é muito triste. Isso é falta de integridade, irmãos. E nós não podemos de maneira nenhuma, entrar neste rol, né, de pessoas assim, né? Temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, cuidado com aquilo que nós expressamos. O que o nossos lábios vai proferir? Porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Não adianta dizer, não, mas ninguém está ouvindo ou ninguém está vendo, conversa. Né? Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Então tudo que nós falamos é testemunhado. Então que a nossa linguagem seja sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado. Isso, irmão. As pessoas têm que falar, olhar para mim, olhar para você, olhar para nós, dizer, olha, aquela pessoa não fala tais coisas e tais coisas. A linguagem é uma linguagem santa. A linguagem é uma linguagem que é necessária. Somente aquilo que é necessário, né? E sobre a verdade, aquele que de coração fala a verdade, Paulo também escreve aos Coríntios, nos ensinando assim, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. E esse fato é tão importante, irmãos, essa questão, que o próprio Jesus se qualificou como ele sendo a verdade. Ele diz, eu sou a verdade. Não está escrito em João capítulo 14, versículo 6? Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então veja quanto que é importante que o próprio Jesus Cristo se qualificou como a verdade. Ele diz lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o próprio Cristo falando, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ninguém precisa passar pelos pés de Jesus. Oh, glória a Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Amém? Sejamos vigilantes do bem, né, pastor Assis? Que maravilha. O versículo 3, né? Eu falei que é 5 versículos. Então nós já vimos 2 respostas, né? São 10. A terceira resposta, no capítulo 3, fala assim, quem pode ter acesso ao seu santuário e quem pode habitar no seu santo monte? Aí o salmista responde, quem não difama os outros, quem não prejudica o próximo e nem fala mal dos amigos. Olha só, irmãos, presta atenção nisso. Quem não difama os outros? O que é difamar? Difamar é detratar, é colocar, é pisar, é colocar no chão, né? Colocar lá embaixo, como a gente fala, né? Difamar da pessoa, né, Marilza? Difamar da pessoa. E falar assim, aquele que não prejudica o próximo. Sabe, essa palavra próximo, ela tem tantas vezes na Bíblia, essa palavra próximo, que os 2 maiores mandamentos da palavra de Deus está resumido em um. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua força. E o segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, a quarta resposta para aquelas questões que Davi colocou, de quem tem acesso ao santuário de Deus, está aqui. Quem não difama dos outros, quem não prejudica o próximo e quem não fala mal dos amigos. Isso é o que a gente costuma chamar de fofoca, né? Pessoas que perdem muito tempo falando dos outros. E como tem isso?
né? Como tem isso, né? Então aqui nesse versículo nós temos 3 respostas ligadas diretamente ao nosso relacionamento com as pessoas. Relacionamento com o próximo e com as pessoas que nos rodeiam, né? Nossos amigos. Como é chato, né? Descobrir que um amigo da gente está falando mal da gente. Como é chato, né? Como é chato. A gente fica muito para baixo, né? Mas acontece. Porque tem pessoas que perdem todo o seu tempo falando mal dos outros. Ao invés de estar falando algo para edificar a sua vida, tenta difamar a vida das outras pessoas, né? É por isso que o Salomão também nos dá uma liçãozinha aqui. Provérbios 10, 18, Salomão diz: o que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é tolo. Né, Raimundo Nonato? Raimundo Nonato do Vale, meu eletricista predileto. Boa noite para você aí, ó. Que maravilha. Que Deus te abençoe. Deus te dê graça. Então, Salomão escreve: olha, o que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é tolo. Então, difamar os outros é uma coisa sem sentido. É por isso que a terceira resposta de Davi às questões que ele coloca, ele diz assim: quem não difama dos outros? Por que nós vamos difamar das pessoas, irmãos? Que nós vamos falar mal, querer colocar as pessoas para baixo, pisar, magoar, ferir? Por que isso? Isso não edifica a nossa vida em nada. Em que poderia edificar? Nada podemos receber edificação falando mal do nosso irmão, do nosso próximo. Quero mandar uma boa noite especial para o meu amigo, meu irmão querido Antônio Luiz, está lá em Conceição do Araguaia. Boa noite. O Nonato escreveu aqui: boa noite a todos, que Deus ilumine hoje e sempre. Verdadeira palavra, viu, irmão? Deus abençoe. Então, por que difamar? E na carta de Paulo a Tito, ele diz que não difamem. Ele estava ensinando, né, Tito, ensinando a respeito dos irmãos da igreja de Éfeso. E ele assim: olha, que vocês não difamem ninguém. Que sejam pacíficos, que sejam cordiais, dando prova de toda cortesia para com todos. Tá aí, ó. Tá vendo? Paulo, o grande Paulo nos ensinando. Então Davi responde aquela questão lá: quem não difama os outros, né? Quem não difama os outros, quem não prejudica o seu próximo. Sabe, irmão, isso é algo que nós temos que ir aprendendo, vivendo, né? Porque Paulo também escreve: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o interesse do seu próximo. Às vezes é difícil, né, irmãos? Às vezes, quando nós vamos fazer negócio, vamos negociar alguma coisa, e às vezes damos um jeitinho, que tal jeitinho brasileiro, que é uma coisa vergonhosa, né? Jeitinho brasileiro para passar a perna, né? Às vezes vamos vender um carro, né, que já teve um motor estragado. A pessoa pergunta: esse carro tem algum problema? Não, esse carro é novinho, ó, maravilhoso. Não custa nada dizer: tem um problema, assim, assim, assim. Mas às vezes sabe que, se falar a verdade, pode ter depreciação. Mas quando nós não falamos a verdade, nós omitimos isso, nós vamos o quê? Nós vamos o quê? O que diz lá? Nós vamos prejudicar o nosso próximo, né? Alice Gomes, olha só que maravilha que você apareceu aqui. A paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Alice Gomes, minha sobrinha lá em Araguaína. Glória a Deus. Então nós vamos continuar aqui. Provérbios 17, 17 diz: o amigo ama, porque fala aqui o que? A resposta, eu vou ter que voltar aqui, diz assim: quem não difama os outros, quem não prejudica o próximo, quem não fala mal dos amigos. Você sabe, às vezes não tem amigo mais chegado do que irmãos. Amigo que carrega o nosso fardo. Amigo que nos carrega nas costas, se possível for.
amigos verdadeiros, que às vezes é mais chegado do que irmãos. E Davi fala aqui, aquele que não fala mal dos seus amigos. Porque Salomão nos ensina, diz assim, o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Quando é que a gente sabe que o nosso amigo é de verdadeiramente nosso amigo? É no momento da dificuldade. É quando acaba o dinheiro. É quando acaba o prazer. É quando acaba as coisas boas. Aí nós sabemos se nós temos amigos ou se eles somem no esconderijo da vida. Né? Mas se nosso amigo é aquele mais chegado do que irmão, ele vai estar ao nosso lado. Mesmo no momento de angústia, mesmo no momento da tristeza, da pobreza, da dificuldade. É aí onde nós descobrimos o verdadeiro amigo. Eu tenho muita prova disso, irmãos. A minha vida, né, meus 60 e poucos anos, 36 já de ministério, já vi muitas coisas assim. Mas cultivar uma grande amizade não tem preço, é algo maravilhoso. É por isso que Davi coloca essa resposta. Entre aqueles que podem ter acesso ao santuário de Deus, é aquele que não fala mal dos seus amigos. É aquele que não prejudica o seu próximo. É aquele que não difama dos outros. É muito difícil, dura essa palavra, né? Mas gostoso, né? É uma palavra que nos traz ensinamento profundo e que nós temos que aprender. A palavra de Deus, ela vem para nos ensinar. E quantas coisas ela nos ensina? Algumas coisas meio doloridas, né? Mas verdadeira. Que a gente precisa aprender. Precisa aprender. Oh Deus bom, maravilhoso. Glória seja dada ao seu nome. Aleluia. Então vamos para a sexta resposta. Sexta condição para alguém ter acesso ao santuário de Deus. Para alguém morar no seu santo monte. Olha a sexta condição, a sexta resposta da vida. Quem despreza os que têm conduta reprovável. Davi não está dizendo para nós deixar de gostar das pessoas, magoar as pessoas, ferir. Não. Ele está dizendo que nós temos que não estar ligado a essas pessoas que têm conduta reprovável. Pessoas que da sua boca falam a palavra torpe, só fala, a gente usa os linguajar popular, besteiras, né? Então essas pessoas nós não temos que estar muito ligado a elas, porque a palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes, né? E um provérbio popular de muitos anos diz assim, diz com quem tu anda e eu direi quem tu és, né? Então é mais ou menos isso, né? Né, Valci? É esse o provérbio, ditado popular. Então nós temos que ter muito cuidado com aquelas pessoas que nós andamos, com quem nós saímos, né? Porque as pessoas medem a nossa conduta pelas nossas amizades. Então, assim, nós devemos desprezar. Se desprezar aqui não é chincoalhar, não, irmão. Desprezar é não estar ligado, é não ter uma amizade próxima, muito próxima, com quem tem conduta reprovável. Veja bem o que diz o salmista no capítulo 1, versículo 1, diz assim, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Perdi aqui. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa roda de escarnecedores, irmão, nós devemos ter muito cuidado com ela. Nós que somos filhos de Deus, nós que carregamos a bandeira do Evangelho, devemos ter muito cuidado com essa roda dos escarnecedores. Pessoas que da sua boca só falam coisas ruins, pessoas que escarnecem do Evangelho, pessoas que escarnecem da igreja do Senhor Jesus,
pessoas que escarnecem os nossos pastores, essas pessoas nós devemos ter cuidado. Não estar em volta dessa roda, né? Como nós temos visto nossos pastores, nossos líderes sendo atacados. Pode ter pastores, líderes, que têm alguma conduta reprovável, mas não são todos. É minoria. Porque eu trabalho há muito tempo que eu limito no Evangelho, já pude acompanhar vários líderes, homens de Deus, sérios, responsáveis, né? Então, mas vamos lá, não estou falando, não é esse meu assunto hoje, não. Deixa eu falar. Então, quem despreza os que têm conduta reprovável, mas quem honra os que temem ao Senhor? Provérbio nos ensina muitas lições, né, irmã Dani? Isso aí. Quem honra os que temem ao Senhor? Honrar as pessoas que servem a Deus. Honrar os nossos líderes. Honrar aqueles que cobrem nossas vidas de orações. Devemos, portanto, honrar essas pessoas. E mais, né? Aqueles que cumprem suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Né? Aqui fala homem de palavra, né? Homem de palavra. Mesmo quando nós somos prejudicados, mas nós cumprimos aquilo que nós prometemos, aquilo que nós acordamos, aquilo que nós contratamos. Que não tem nada mais vergonhoso do que alguém que trata e não cumpre. Eu lembro muito aquela história dos dois filhos lá do vinhateiro, lá da Bíblia, que o pai chegou para um e falou: filho, vamos trabalhar na vinha hoje? Ele disse: sim, pai, eu vou. Mas não foi. E ele chegou para o outro e falou: filho, vamos trabalhar na vinha hoje? Ele disse: pai, aqui não vou lá não. Mas foi. Sabe, irmãos? Pessoas que tratam aquilo que cumpre. É muito importante, muito importante. Aqueles que cumprem suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Na versão Almeida diz: quando, mesmo que eu sofre dano. Ah, maravilha, palavra. É por isso que também Paulo nos ensina, na sua carta a Tito: todas as coisas são puras para os que são puras. Mas os impuros e descrentes, nada, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles já estão corrompidas. Nós vivemos no tempo da corrupção moral, onde os homens estão perdendo a dignidade, onde os homens estão deixando corromper pelas coisas que estão vivendo, pelas coisas que estão sendo vividas, né? Amém. Pois nos últimos tempos, os seres humanos serão egoístas, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e impiedosos. É por isso que Paulo fala a Timóteo: haverá tempos difíceis. E esse versículo de 2 Timóteo 2:3:2 é que fala, né? Pois nos últimos tempos os seres humanos se constituirão em pessoas orgulhosas, arrogantes, blasfemadores. Temos que ter muito cuidado, né? E o versículo 5, né? Nós estamos chegando ao último versículo, nos traz as duas últimas condições para quem quer ter acesso ao santuário de Deus e para quem quer permanecer no seu santo monte. As duas últimas condições, as duas últimas respostas àquelas perguntas, está aqui, versículo 5, que diz: quem empresta dinheiro, sem visar lucro. Aí você fala assim: como isso? Não tem meu dinheiro no banco, eu vou tirar, né? Estava rendendo um jurinho lá da poupança, 0,000 não sei quanto. Eu vou tirar e vou emprestar para o meu irmão, não vou ganhar nada.
Irmão, você que está pensando que você não está ganhando. Está anotado lá no livrinho dos céus, viu? Está anotado no livro dos céus. Ou se você quiser cobrar o juro, cobre o juro da poupança. Né, Dionaldo? É isso aí. Cobre o juro da poupança, um juro razoável. Não extorquir. Às vezes o irmão, a pessoa que está prestando aquele dinheiro, já está por aqui apertado. E ainda se coloca uma carga de juros em cima daquela pessoa. Misericórdia, né, irmã Dani? Não pode, irmão. Quem pode entrar no santuário do Senhor é quem empresta dinheiro sem visar lucro. Emprestar dinheiro, servir a outro, irmão. Às vezes não recebemos um centavo de juros, mas está sendo anotado no nosso currículo celestial. Isso é importante, irmãos. Isso é importante. Mas como eu te falei agora há pouco, dependendo da situação, se é necessário cobrar juros, que sejam juros decentes, né? Que não vise a extorquir aquela pessoa que já está passando por necessidade. Entendeu? E a última condição, ou seja, a última resposta que Davi coloca para se ter acesso ao santuário de Deus e para permanecer, para habitar no seu santo monte, é não aceitar suborno para mentir contra inocentes. Meu Deus, olha só essa palavra, irmão. É algo tremendo. Nós temos que fazer um relatório disso e viver isso, entendeu? E viver isso, né? Então, eu li aqui um versículo de Ezequiel 22:12, que diz assim, né? Ezequiel estava exortando o povo, né? E assim, em seu meio, no meio do povo de Israel, aceita suborno para derramar sangue, pistoleiro de aluguel, né? Eu acho que seja isso, né? Aceita suborno para derramar sangue. Você emprestou com usura e cobrou juros. Você explorou o seu próximo com extorsão. Mas de mim você se esqueceu, diz o Senhor Deus. Olha só, irmão, que palavra é essa? Que palavra é essa? Ezequiel 22:12. Você emprestou com usura e cobrou juros. Você explorou o seu próximo com extorsão. É o que eu falei, irmão. A questão não é o cobra-juro, é quando se cobra. Porque quando se cobra juro indevido, nós estamos extorquindo aquela pessoa que está precisando. E Deus fala, você explorou o seu próximo com extorsão, mas de mim você se esqueceu. Diz o Senhor Deus. Oh, Deus maravilhoso. Então também não devemos, irmãos, não devemos aceitar suborno para mentir, para levantar falso testemunho contra pessoas inocentes. Lembra do caso de Jesus Cristo e do caso de Estevão? Dois exemplos práticos. Tanto no caso de Jesus, os sumos sacerdotes contrataram falsos testemunhos, né? Falsas testemunhas, pessoas para defamar a pessoa, para levantar falso testemunho contra Cristo, para que ele fosse crucificado. E contra Estevão foi a mesma coisa. Levantaram falso testemunho que disseram que Estevão tinha blasfemado contra Deus para poder matá-lo. Jamais, irmãos, jamais nós podemos aceitar isso em nossas vidas. Ele também nos leva uma historinha lá no Antigo Testamento, um cidadão chamado Nabote. Nabote foi um homem que tinha uma vinha ao lado do palácio de Acabe. E que Acabe simplesmente desejou possuir aquela vinha de qualquer maneira. E aquela rainha malvada chamada Jezabel, né, uma vez que Nabote negou vender a vinha para Acabe, ela
contratou 2 filhos de Belial, duas testemunhas falsas, para testemunhar contra Nabote e o matar. Então, são exemplos, irmão, exemplos. Então, Davi nos traça aqui, né, todas essas questões para que nós podemos aprender de Deus, aprender da palavra. Diz aqui em Provérbios 14:5, né, estamos pertinho de terminar. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei, porque isso aqui se torna uma lei absoluta. Amém? Glória a Deus. E finalizando a questão, Davi escreve no versículo 5, no final do versículo, na parte B, ele escreve assim: quem assim age, quem cumpre todas essas 10 questões que foram abordadas aqui, né? Quem cumpre essas 10 questões que foram abordadas aqui, quem leva uma vida íntegra, quem pratica justiça, quem de coração fala a verdade, quem não difama os outros, quem não prejudica o próximo, quem não fala mal dos seus amigos, quem despreza os que têm conduta reprovável, quem honra os que temem ao Senhor, quem cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado, quem empresta dinheiro sem visar lucro, quem não aceita suborno contra o inocente. Aí Davi escreve assim: quem age assim jamais será abalado. Glória a Deus. Quem pratica o bem jamais será abalado. Quem age assim jamais será abalado. Isto é o resultado. E quem age assim tem acesso ao santuário de Deus. Quem age assim pode habitar no seu santo monte. Glória a Jesus. Edivaldo Beni Júnior, ô sujeito amigo, meu irmão querido, Deus abençoe sua vida. Amém. Então, irmãos, isso é muito importante. Esta palavra, irmãos, vem para nos ensinar, para trazer para nós, né, um ensinamento, uma luz, né, de como deve ser a conduta de um cristão, de um filho de Deus. Isto é algo maravilhoso, maravilhoso mesmo, né? Então, a égide de conclusão é: será que podemos levantar nossa mão e dizer: essa pessoa sou eu? Eu pratico todas essas orientações que Davi colocou? Será? Essa pessoa sou eu. Será que podemos? Nós estamos aprendendo. Vamos chegar lá. Será que podemos falar como Paulo falou? Eu fui crucificado com Cristo, portanto já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Olha só. Podemos falar isso, irmãos? Se Cristo vive em mim, nós temos a vida de Cristo, a conduta de Cristo, o caminhar de Cristo, o falar de Cristo, o viver de Cristo. Podemos levantar nossa mão e dizer assim: eu fui crucificado com Cristo, portanto já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Oh, glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha só, eu quero mandar um abraço, não sei se a pessoa continua ligado com a gente, a Undina Souza, professora Undina, na Cursão do Araguaia. Se estiver ligado aí, irmã Undina, dá uma luzinha aí, tá? Pra gente, tá? De qualquer maneira, você acessou, que Deus possa te abençoar. Então, amados, não existe acusação para quem faz o bem e pratica a justiça. Não existe. Amém. Isso aí, Ondina, muito obrigado por você ter assistido a nossa palavra, tá? Tá entrando aqui, né? Nós estamos aqui toda quinta-feira falando do amor de Deus, da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e a sua família.
Então não existe acusação para quem faz o bem e pratica a justiça. Não existe. Eu estou aqui sim, né, menina? Que bom, que bom. Então, irmão, pratique o bem. Faça o que é bom. Pratique justiça. Honre a palavra de Deus. Esses quesitos que Davi colocou aqui como condições imperiosas para que nós possamos ter acesso ao santuário de Deus e permanecer no seu santo monte, nós temos que recapitular todos os dias e tentar viver assim, irmãos. Aí alguém diz para mim assim, mas isso foi muito tempo, naquele tempo era diferente. Por acaso Deus é diferente hoje, irmãos? Não, irmão. O Senhor Deus não muda. Quem muda somos nós. Né, Alice? Quem muda somos nós. Então nós temos que tentar viver aquilo que o Senhor nos ensinou. Aquilo que o Senhor nos ensinou, seja através dos seus santos profetas, seja através dos santos apóstolos. Temos que tentar viver assim, amém? Chegando, portanto, ao final da nossa palavra hoje, né? Avisar para os irmãos que ontem nós não tivemos live na célula, né? Vocês viram, né? Algumas pessoas estavam nos procurando, não tem live, ou não teve live na quarta-feira, não. Deixa eu explicar para os irmãos. A live de quarta-feira é live da célula da igreja. Eu só apresento ela no dia que eu tenho a responsabilidade de fazer a palavra da célula. Então, durante esse mês de março, abril e maio e junho, o nosso pastor líder da célula estava enfermo com Covid, então ele se ausentou, né, da liderança da célula, dizemos assim, das palavras da célula, e nós passamos a fazer essas palavras. Então toda quarta-feira nós vamos estar fazendo a live da célula Guerreiros Valentes. Mas graças a Deus, o nosso pastor sarou, já está em atividade. Então ele vai fazer uma escala e nem sempre vai ser eu, a pastora Cês, que vamos ministrar a palavra da célula. Então não vamos ter a live de quarta-feira toda quarta-feira, tá bom? Mas na quinta-feira é o dia da nossa live, o momento com a palavra. Então toda quinta-feira às 20 horas, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui falando do amor de Deus, tá bom? Então você não esqueça, né? Se aquelas pessoas que ontem, né, procuraram no Facebook não acharam a live, é porque realmente nós não transmitimos ontem via Facebook, tá bom? Então está explicado. A nossa live de verdade é na quinta-feira às 20 horas. Então que Deus abençoe a você que assistiu. Amém, né, Rondina? Amém. A você que assistiu, aquelas pessoas, muitos que irão assistir depois, né? Aqueles que vão assistir via YouTube. Então, todos vocês, meu grande abraço. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua casa, esteja com a sua família, né? Que a paz do Senhor Jesus reine sobre a sua vida. E que Deus os abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus, em nome de Jesus.